Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Salve, salve galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre orixás. Nesse episódio vamos explorar um pouco sobre história, crenças, práticas associadas a essa tradição religiosa afro-brasileira. Vamos lá? Você está ouvindo o podcast Pesquisa OVNI. Os orixás são divindades cultuadas em diversas tradições religiosas de matrizes africanas, incluindo Umbanda, Candomblé e a Quimbanda. Essas divindades são consideradas intermediárias entre o mundo dos humanos e o espiritual, e são reverenciadas por meio de rituais, oferendas e cânticos. A origem dos orixás remonta às tradições religiosas africanas, onde essas divindades eram cultuadas em diversas regiões do continente. E com a chegada dos povos escravizados africanos no Brasil, essas tradições foram trazidas consigo e se misturaram com elementos da cultura brasileira, resultando nas diferentes vertentes da religião dos orixás que conhecemos hoje. No candomblé, por exemplo, os orixás são cultuados por meio de rituais que incluem danças, cânticos e oferendas. Cada orixá é associado a um elemento da natureza, como o fogo, a água e seus diversos estados, o ar, a terra e as matas. Possuem também características específicas como personalidade, cores, símbolos e determinados animais sagrados para cada um. Já na Umbanda, os orixás são cultuados como entidades espirituais que se manifestam por meio dos médiuns. Nessa religião, os orixás são associados a cores, elementos da natureza e até mesmo alguns santos católicos, através do sincretismo religioso que incorpora elementos de diferentes tradições. Na Quimbanda, por sua vez, os orixás são cultuados juntamente com outras entidades espirituais, como os Exus e as Pombagiras. Nessa tradição, os orixás são vistos como protetores espirituais que podem ajudar em diversas situações do dia a dia, como no amor, trabalho, saúde e, geralmente, questões pessoais. Apesar das diferenças entre as diferentes vertentes da religião dos orixás, todas elas compartilham do mesmo respeito e reverência. Essas divindades são consideradas divindades espirituais que podem ajudar seus filhos em sua jornada espiritual, oferecendo proteção, orientação e sabedoria. No entanto, a religião dos orixás ainda enfrenta muitos desafios e preconceitos, especialmente em um contexto em que as religiões afro-brasileiras são muitas vezes marginalizadas e estigmatizadas. Por isso é importante que a história e as tradições dos orixás sejam divulgadas e respeitadas, para que essa rica tradição religiosa possa ser preservada e valorizada. Essas divindades são consideradas o elo entre o mundo físico e o mundo espiritual, e são veneradas por milhões de pessoas em todo o mundo. O candomblé é uma religião que se originou na África Ocidental e foi trazida para o Brasil pelos escravos africanos. Na sua essência, é uma religião que celebra a vida, a natureza e a espiritualidade, e é caracterizada pela dança, música e expressões artísticas. Então, focando um pouco mais em quem são os orixás, Um dos orixás mais conhecidos é Xangô.
que representa a justiça e a força da natureza. Ele é associado ao fogo e à pedreira. É representado por um machado de pedra. Oxum, por outro lado, é a divindade feminina do amor e da fertilidade, associada à água doce, representada por um espelho. Outro orixá muito importante é Ogum, que representa a guerra e a luta pela sobrevivência. Ele é associado ao ferro e ao aço, às ferramentas de trabalho e aos caminhos. E ele é representado por uma espada. Iemanjá, por sua vez, é a deusa do mar e da maternidade. Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, associada à água salgada, e a sua representação mais comum são as conchas do mar. E existem muitos outros orixás, cada um com a sua própria história e simbolismo. Eles são adorados em cerimônias conhecidas como feituras, que são realizadas por sacerdotes ou sacerdotisas em templos sagrados conhecidos como terreiros. Embora o candomblé tenha enfrentado discriminação e perseguição ao longo da história, ele continua sendo uma religião vibrante que auxilia muitas curas e auxílios para muitas pessoas em todo o mundo. Os orixás são símbolos de força, justiça, amor e sabedoria, e representam a riqueza e a diversidade da cultura africana e afro-brasileira. Você está ouvindo o podcast Pesquisa OVNI. E como começou, né? Como que essa cultura dessas religiões começou no Brasil? Para isso a gente precisa voltar até o início ali do século XX, na região do Rio de Janeiro, onde tinha um período de uma grande efervescência religiosa e espiritual acontecendo no Brasil. A origem da Umbanda é um tanto controversa, mas acredita-se que ela tenha se originado a partir de práticas espirituais africanas trazidas, né, pelos escravizados para o Brasil, que não podiam manifestar sua cultura em praça pública, em locais abertos, porque a repreensão era muito grande por parte dos católicos. Então, essas práticas espirituais foram agregadas junto à imagem dos santos católicos, né, e incorporadas parcialmente na doutrina kardecista, que estava crescendo muito na época. Os primeiros terreiros de Umbanda surgiram na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nos bairros de Oswaldo Cruz e Madureira, onde havia uma grande concentração de negros descendentes de africanos. A Umbanda se difundiu rapidamente pelo país, especialmente nas classes menos favorecidas. Um dos principais líderes da Umbanda, do início do século XX, foi Zélio Fernandino de Moraes, um jovem espírita que afirmou ter recebido uma mensagem do espírito caboclo das 7 Encruzilhadas, que o instruiu a fundar a Umbanda no Brasil. Feito isso, em 1908, Zélio inaugurou o primeiro terreiro de Umbanda no país, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A Umbanda logo se tornou uma religião popular no Brasil, reunindo adeptos de diversas origens étnicas e sociais. E ela se diferencia de outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a quimbanda, por sua ênfase na caridade e no diálogo com espíritos de luz. Os rituais da Umbanda são marcados pela presença de entidades espirituais como caboclos, preto-velhos e as crianças, que incorporam nos médios e interagem com os fiéis. Essas entidades são consideradas guias espirituais que podem ajudar a resolver problemas físicos, emocionais e espirituais. A Umbanda é uma religião em constante evolução e sua prática e crenças variam de acordo com a região e o terreiro em que são praticadas. No entanto, a essência da Umbanda permanece a mesma, a busca pela luz e pelo amor, através da caridade e do contato com o divino. E vocês já conheciam sobre os orixás e as suas representatividades nessas religiões de matriz africana? O que vocês acharam desse texto que eu trouxe para vocês? Foi bem rapidinho, foi só uma introdução bem pincelada sobre os orixás. Tem muito mais coisa sobre religiões africanas, os métodos, né, que são utilizados para cura, para trabalhos. Então eu pensei em trazer só uma introdução aqui. Se o pessoal gostar do tema, eu vou aprofundar em mais coisas em breve.
Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Galera, um recadinho rápido. Agora eu abri um apoio também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade do roteiro dos episódios também, trazer temas melhor estruturados, né? Profissionalizar mais. Então tá rolando um apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo conforme for surgindo as oportunidades. A questão de recompensas, vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu! Demons.com. Demons.com. Okay. Demons.com. Germany last time. Determining stuff cup. There's a burst but Germany last come. Right, good. And the practice. German goes Charlotte.